Bom, boa tarde a todos. É, Agradeço o convite que nos foi feito aí para... Deixa eu só minimizar isso aqui. Para essa oportunidade. Vocês me escutam bem? Tá tudo tranquilo o áudio? Sim, tá tudo bem, dá para escutar bem. Tá ótimo. Bom, na oportunidade que nos foi feito para conversar um pouco com vocês, né, nós fizemos um recorte aqui temático que, por óbvio, né, a gente poderia transcorrer aí muitos dias de conversa para tentar esgotar o que seria a proposta, né, temática para as questões relacionadas a resgate, reabilitação e soltura dos peixes bois marinhos. Como o nosso tempo é limitado, então a gente vai fazer um apanhado dessas coisas, né, um pouco do compartilhamento de experiências ao longo aí de mais de 30 anos, né, que a Fundação Mamíferos Aquáticos vem, então, participando ativamente dessa temática no Brasil e implementando aí a estratégia de conservação da espécie. Eu já deixo aqui de antemão os meus contatos, né, a gente fica à inteira disposição, sempre que precisarem de alguma coisa, a gente tem sempre uma imensa satisfação em poder ajudá-los. Bom, a título de contextualização, para quem talvez não esteja tão familiarizado com as questões relacionadas aos peixes bois marinhos, nós tínhamos, desde um período de distribuição mais histórica, a espécie reportada desde o estado do Espírito Santo. Observem que de maneira contínua, né, ao longo do litoral do Nordeste e aí adentrando também na região norte do Brasil. E meados de 80, né, quando tivemos então início aos primeiros trabalhos realizados de maneira mais sistemática, foi preocupante já inicialmente porque percebeu-se que a espécie havia desaparecido no estado do Espírito Santo, na Bahia e Sergipe. Isso já, perdão, está passando sozinho aqui. E a população então estava distribuída de modo contínuo ainda, né, desde o Sergipe até o Amapá. Já em meados de 90, a situação ficou mais crítica ainda. A espécie que, então, conforme dito, né, já havia desaparecido no Espírito Santo, Bahia, passava, então, a desaparecer também no estado de Sergipe, e a população que antes tinha uma distribuição contínua passava, então, a ter várias áreas de descontinuidade. E aqui eu chamo a atenção aqui para essa área, aqui na foz do rio Amazonas, que é uma área de simpatria entre as duas espécies, ou seja, aqui nós podemos observar tanto a presença de peixes bois marinhos como o peixe-boi amazônico. Isso é uma temática que está sendo aprofundada. No primeiro momento, essa área de simpatria estava muito restrita aqui à foz, e hoje nós já observamos evidências de animais híbridos, né, ao longo da costa do Amapá, indo também se estendendo aqui para o Pará, e já com alguns indícios dos animais na Guiana Francesa. Essa área de descontinuidade, essa redução das estimativas populacionais, da abundância da espécie, ela ocorreu, né, sobretudo em função da caça. A caça ela foi fortemente praticada no passado, e quando eu me refiro ao passado, a gente está falando aí desde o período da colonização do Brasil, que toneladas de peixes-bois eram então abatidos e exportados para a Europa. Essa caça, né, em larga escala, ela ao longo do tempo ela foi cedendo espaço para uma caça mais local, mais de subsistência. E se tratando de Nordeste, a caça dos peixes-bois marinhos ela não acontece mais, embora, né, a caça na região norte ela ainda ocorre, especialmente quando nós tratamos aí dos peixes-bois amazônicos, e nas áreas de costa ali do litoral do Amapá, né, em algumas dessas áreas, né, ainda pode ter algumas evidências de caça também praticada aos peixes-bois marinhos, embora numa intensidade muito menor quando comparamos aí a realidade dos peixes-bois amazônicos. A caça ela cede, né, se tratando de peixe-boi marinho, em termos de intensidade, conforme dito, e os impactos, os fatores de ameaça, eles são muito plásticos, né? Ao longo do tempo, eles vão se reposicionando. Então, hoje nós temos muitos problemas relacionados ao emalhe desses animais em redes de pesca, né? Isso é uma problemática que acomete não só os peixes-bois, né, mas outras espécies aquáticas também, tartarugas, golfinhos, entre outras espécies.
e com os peixes-bois isso não é diferente, infelizmente. Temos evidências de atropelamento, né, com embarcações motorizadas, isso no Brasil até meados de 2003, 2004, nós não tínhamos registros. Esses registros eles começaram a aparecer e pouco a pouco, infelizmente, eles vão tomando aí uma proporção maior ao que nós encontrávamos algumas décadas atrás. Mas o nosso principal problema está, de fato, relacionado à perda de hábitats, né? E os peixes-bois são animais costeiros, são animais que estão, às vezes, utilizando o interior de vários estuários, e a perda desses ambientes tem causado aí um problema bastante crítico aos peixes-bois, né? Muitas das vezes, as fêmeas, quando vão reproduzir, é muito comum elas procurarem áreas como essa, áreas mais abrigadas, com águas mais protegidas, e em função dessa perda de hábitat que muitas vezes acarreta em áreas de assoreamento, um fluxo mais intenso de embarcações, essas fêmeas acabam reproduzindo, né, em áreas desabrigadas, e aí as áreas costeiras, entre outros, e os filhotes, que são dependentes das fêmeas, não só pelo leite, mas também por esses movimentos, né? A fêmea, muitas vezes, direciona o filhote para a superfície para poder respirar, delimita um pouco os movimentos, por isso que procura águas mais calmas. E aí, na impossibilidade delas adentrarem nessas áreas de função de assoreamento, entre outros fatores, nós, então, temos os encalhes propriamente dito, né? Então, esse fator é uma das razões principais que justificam aí todos os anos, né, os filhotes encalharem, principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, e para uma surpresa nossa, tem aumentado também a proporção de encalhes no estado do Piauí, que até alguns anos atrás isso não era tão comum. Esses filhotes, sempre que possível, né, a orientação é realizar uma reintrodução imediata, isso nem sempre é possível, né, para uma reintrodução imediata ser bem-sucedida, se faz necessário a presença, né, de outros animais no entorno, né, a gente não tem como se certificar que a fêmea, né, é a mãe do filhote, mas pelo menos que tenha a presença de outros animais no entorno. As condições de mar devem ser condições propícias, né, então não dá para estar com dias de muito vento, com muitas correntes, porque os filhotes são animais bastante vulneráveis. Por essas limitações todas, esses filhotes são, na maioria das vezes, resgatados e transferidos, então, para os centros de reabilitação. E aqui eu trago algumas dessas estruturas, né? Esse centro que está em tela é o Centro Mamíferos Aquáticos, né? Para quem já esteve no litoral de Pernambuco, talvez alguns de vocês já podem ter conhecido. Ele fica mais precisamente no litoral norte de Pernambuco, mais especificamente na ilha de Itamaracá. É uma estrutura gerenciada pelo Instituto Chico Mendes, né, por meio do Centro Mamíferos Aquáticos, e toda essa área aqui, onde tem essas piscinas menores, são as áreas destinadas aos filhotes. Essa foto ela não é atualizada, atualmente existe uma outra estrutura aqui maior, uma piscina, onde os animais que já passaram por essas etapas iniciais da reabilitação, eles são então mantidos nessas piscinas maiores. E esse complexo aqui, octagonal, é uma área destinada então àqueles animais que, por razões diversas, não serão soltos. Animais, às vezes, provenientes de cativeiros inadequados, animais que já chegaram com uma idade mais avançada, animais que, por alguns fatores, não deu certa soltura. Então, alguns desses animais são mantidos aqui em manutenção permanente. Essa é uma outra estrutura que foi construída há alguns anos atrás, que ela fica sediada no estado do Ceará. A instituição responsável é a Aquasis, né, uma instituição que trabalha também aí há bastante tempo em ações de pesquisa e conservação com os peixes-bois, e sendo o Ceará uma das principais áreas, né, que esses animais encalham, foi muito apropriado ter no próprio estado uma estrutura que pudesse, então, recepcionar esses filhotes resgatados. Existe também uma outra estrutura operando, que fica situada no Rio Grande do Norte, né, mantida por meio do projeto Cetáceos da Costa Branca, né, e da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, onde também os filhotes que encalham no estado do Rio Grande do Norte são, então, mantidos nessas instalações. Na maioria das vezes, né, como eu havia mencionado, os filhotes, quando eles encalham, não são filhotes que estão com alguma debilidade avançada, não são filhotes que têm aí
algum agente patogênico, alguma doença propriamente dita. São filhotes que, na maioria das vezes, simplesmente eles foram separados, né, das fêmeas por razões dessas variáveis ambientais, correntes, um dia que, de repente, está passando muita embarcação, fatores esses que, às vezes, gera ali a separação da fêmea e o filhote. Então, essa cena aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo observar, mas só para situá-los, né, aqui a gente está com um filhote de peixe-boi marinho, e aqui é a região umbilical deles. E esse filhote, como é a evidência que nos apresenta, tem resquício do cordão umbilical, ainda com evidências de sangramento. Então, isso é uma cena que acontece bastante. Filhote, às vezes, com algumas horas de nascido, eles acabam, então, encalhando, né? Então, essa cena é bastante comum. Muitos dos filhotes que ingressam nessas estruturas de reabilitação são, às vezes, animais com alguns poucos dias de nascido. Uma série de avaliações são realizadas, né, para certificar qual é a condição desses animais, né, se eles estão desidratados, se tem alguma alteração clínica significativa, qual é o peso, qual é o tamanho. Então, vários desses parâmetros são aferidos para ter, então, um processo aí de acompanhamento bem criterioso. Conforme eu havia mencionado também, muitas das vezes, esses filhotes são dependentes das fêmeas, não só pelo alimento, mas também por movimento. Então, às vezes, é comum a fêmea colocar o filhote no dorso e ir para a superfície para levar o filhote para que ele possa, então, respirar. E na impossibilidade, né, desse aprendizado aí com as fêmeas, às vezes esses filhotes, quando chegam, eles ainda não aprenderam a respirar. E muitas das vezes eles abrem a narina ainda debaixo d'água, né? Então, muitas das vezes é necessário que tenha sempre a presença de um técnico, né, de um veterinário, de um biólogo, de um tratador, simplesmente, às vezes, para ajudar esse filhote a ir para a superfície para poder respirar. Isso, para alguns animais, pode ser muito rápido, esse aprendizado. Em algumas outras situações, isso pode transcorrer aí ao longo de 1, 2 dias, né? Na chegada, é sempre importante manter esses animais em uma condição de fácil intervenção. Então, propositalmente, são piscinas mais rasas, piscinas de fácil acesso, porque, conforme dito, né, muitas das vezes o filhote sequer sabe respirar. Então, tem que ser uma condição ali que possibilite uma intervenção a qualquer tempo. Em algumas situações, né, nós também nos deparamos a chegada daquele filhote, estávamos também com uma fêmea, em algumas situações que a fêmea estava lactante, né, estava ali com seu filhote que nasceu em cativeiro. Então, nós já tivemos processos também de adoção, né, na chegada do filhote, ter essa coincidência, colocar o filhote em contato com essa fêmea e ter uma adoção por essa. Então, o processo de desenvolvimento nessas situações aconteceram de maneira mais significativa. Os peixes-bois, a título de curiosidade, são animais herbívoros, né, são mamíferos, portanto, vão se alimentar aí, ser amamentados em torno de 2 anos. Em processos de reabilitação, né, isso muda um pouquinho essa frequência das mamadeiras, às vezes até os próprios constituintes, né, desse sucedâneo, mas, em síntese, né, existe aí fracionada essa oferta ao longo do dia. Os protocolos que, em tese, nós utilizamos são ofertados aí em torno de 5 mamadeiras, né, para cada filhote ao longo dos dias. Esse volume é fato que ele muda, né, de acordo aí com o desenvolvimento de cada filhote desse. E de maneira estratégica, nós inserimos aí ao longo já dos primeiros meses alguns itens que esses filhotes encontrarão quando soltos, né, ou que serão ofertados a esses animais ainda em processos de readaptação no cativeiro, para que então eles já vão se acostumando, né, já vão tendo aí algum processo de maior facilidade da aceitação de alguns desses itens que eles irão encontrar quando soltos, né, capim-agulha, algas marinhas, entre outros. O processo de desmame ele é gradual, então a partir de uma faixa etária, ele já começa a partir do primeiro ano, após o primeiro ano, a gente começa um processo já gradativo, né, de desmame, ao ponto em que no segundo ano, ali, finalizando os 24 meses,
esses filhotes já estarão, então, desmamados. No transcorrer desse processo, nós já tivemos a oportunidade, em algumas ocasiões, de coletar o leite das fêmeas, né, para tentar aí, chegar a um protocolo alimentar o mais próximo possível, né, ao que seria, então, a composição nutricional do leite dessas fêmeas. Inclusive, temos aí um artigo publicado acerca disso. Depois, quem tiver interesse, só mandar um e-mail que a gente compartilha essas informações. Eu sempre coloco, né, assim, os peixes-bois marinhos é uma das espécies de mamíferos aquáticos mais ameaçadas de extinção no Brasil. E, em função disso, né, existe, assim como outras espécies, um plano de ação que estabelece ali as estratégias prioritárias, as ações prioritárias, e as solturas, né, ou reintrodução desses animais está apontado como uma das ações prioritárias. E eu sempre digo que pensar a soltura de um animal, de um peixe-boi, ela não é pensada lá no estágio final, né, do processo de reabilitação do animal. Ela deve ser pensada já na chegada desse animal e, por isso, né, seguir todo um protocolo é super importante. E, nesse sentido, né, no processo já de readaptação desses animais em cativeiro, é sempre muito importante ofertar estes itens que eles encontrarão quando soltos, né? Capim-agulha, para quem não conhece, esse é o capim-agulha, algas marinhas, macrófitas aquáticas, vários outros itens que eles encontrarão quando solto. Isso ajuda o processo de adaptação deles, né, propriamente dito, uma vez que nesses ambientes, quando eles estão soltos, são esses itens que eles estarão encontrando. Então, se eles não tiverem uma boa aceitação em cativeiro desses itens, provavelmente terão uma tendência aí a ter dificuldades depois nos seus processos de adaptação. Ao longo desse processo de reabilitação, esses animais são submetidos, né, de acordo com uma periodicidade previamente definida, né, às avaliações clínicas. Então, esses animais, ao longo dessas etapas, eles são medidos, né, eles seguem sendo pesados, né, tem uma coleta de uma série de amostras biológicas, aferição dos seus parâmetros fisiológicos. Essas amostras, elas não só, né, subsidiam aí uma interpretação da condição clínica desses animais, seja isso os exames bioquímicos, hemogramas, parasitológicos, sorológicos, entre outros. Mas também essas amostras, elas subsidiam a realização de uma série de pesquisas, né, que avaliam não só parâmetros fisiológicos da espécie, mas também fatores relacionados à saúde desses animais, né, e algumas das enfermidades que, porventura, esses animais possam ter. Então, isso, as instituições, né, que trabalham com reabilitação geralmente têm essa prática e geralmente viabilizam pesquisas também nessa direção. A título de curiosidade, isso mais ou menos são as estruturas que serão encontradas nas instituições que reabilitam, né, os peixes-bois. Conforme eu havia mencionado, a chegada desses animais é sempre um momento muito crítico, os primeiros meses, né, é sempre um processo muito delicado. Então, esses animais são mantidos em piscinas de fácil intervenção, geralmente piscinas com águas mais rasas, né, de baixa profundidade, que facilita aí toda a intervenção caso necessário. E à medida que esses animais vão se desenvolvendo, eles vão, então, mudando essas estruturas, as piscinas vão aumentando, né, vão tornando piscinas mais profundas, até, então, chegarem aí às condições de tamanho, peso, condizentes com os protocolos de soltura propriamente dito. Aqui eu trago um recorte, né, um pouco dos animais que foram soltos. Esses dados estão desatualizados. Depois disso, já tivemos alguns outros animais que foram soltos. As solturas dos peixes-bois, elas começaram em 94, então já tem aí bons anos, né, de trabalho nessa direção. Em função da falta de antecedentes, quando nós começamos, né, a realizar essas solturas dos peixes-bois marinhos no Brasil, não tinha referências qual a idade apropriada, quais eram as condições necessárias para escolher o animal, qual condição o animal precisava ter para estar apto para a soltura, e ao longo do tempo várias situações foram acontecendo. Então nós soltamos animais com 2 anos, soltamos animais com 10 anos, chegamos ao entendimento de qual era o padrão mais desejado, sob o ponto de vista de faixa etária, sob o ponto de vista de critérios de saúde, entre outros tantos, então, para
poder fazer a escolha dos animais. E tudo isso gerou, então, a estruturação de protocolos, né? No primeiro momento, nós seguimos as orientações internacionais, né, da IUCN, e à medida que a bagagem de conhecimento foi sendo acumulada, as experiências foram sendo acumuladas, nós, então, em conjunto com vários pesquisadores, foram elaborados os protocolos, né, que norteiam aí quais são os critérios, né, definidos para escolher os animais que serão soltos, que estarão aptos a serem soltos, né, quais os exames que precisam ser realizados, qual o peso que esse animal precisa ter, qual faixa etária, o que é um animal apto, o que é um animal não apto, e todas essas informações estão reunidas, né, nessa primeira edição desse protocolo. Isso é um documento que está disponível, depois quem quiser também só mandar um e-mail que eu compartilho, e já tem uma outra versão desse protocolo, né, já mais atualizada e mais completa, que também está disponível para aqueles que tiverem interesse. Esses animais, a gente sempre recebe essa pergunta, né? Como é que se faz para tirar os animais dessas piscinas onde estão e transportar esses animais até os locais que eles vão ser soltos? É de fato uma operação bastante complexa. A gente está falando aí de animais que estão pesando em média nessas situações entre 280, 300 e tanto, às vezes até 400 e poucos quilos. Então, são animais realmente pesados. Essas operações, geralmente, para o manejo desses animais, a gente vai estar trabalhando aí em torno de 15, 16, 18, 20 pessoas, às vezes até mais que isso, a depender do comportamento do animal. Nós utilizamos, né, e já existe até uma outra metodologia sendo trabalhada, mas nós utilizamos caminhão muque, né? Então, a partir dessas piscinas são esvaziadas, esses animais são contidos fisicamente, são retirados por meio de um caminhão muque, né, são içados e são transportados, né, em piscinas de fibra, porém sobre colchões umedecidos. Essas piscinas não ficam com água, né, isso poderia causar aí vários transtornos ao longo da viagem, e ao longo de todo esse percurso, esses animais são, então, acompanhados, monitorados, sempre tem veterinários, tratadores, né, que já fizeram isso aí, inúmeras foram as vezes. Alguns cuidados são sempre importantes, então, as laterais dessas piscinas, né, precisam ser protegidas, às vezes esses animais acabam fazendo movimentos bruscos, né, com nadeira caudal, entre outros, então, se não tiver essas proteções, pode sim a estrutura da piscina ficar comprometida e, consequentemente, os animais se ferirem, né, por um movimento mais brusco. Mas, via de regra, isso acontece com uma certa dose de tranquilidade. Essas operações, elas acontecem, elas são priorizadas para ocorrerem durante a madrugada, que minimiza aí os problemas com o trânsito, né, traz aí uma condição mais confortável pela ausência do sol, né, não tem aí esse problema do sol. Então, geralmente, todo o transporte acontece de noite e ao longo da madrugada. Temos ampliado, né, hoje em dia, quando nós começamos as solturas dos peixes-bois, basicamente os cativeiros existentes, né, os cativeiros de aclimatação, os cativeiros de readaptação, estavam situados em 2 estados, Alagoas e Paraíba. Então, esses animais, eles chegam, né, nessas estruturas, assim como eles são colocados no caminhão, eles são retirados, né, por meio desse guincho, né, eles são içados, e posteriormente transferidos às estruturas do cativeiro propriamente dito. Então, conforme havia mencionado inicialmente, nós trabalhamos com os cativeiros em Alagoas e na Paraíba. Num primeiro momento, né, quando foram idealizados os primeiros cativeiros, essas estruturas eram construídas no mar, às vezes um pouco distante da linha de praia, né, então tinha sempre uma dificuldade da própria logística e, consequentemente, se tivesse que fazer um manejo desses animais nessas condições, isso seria bastante difícil. E à medida que as experiências, né, que o conhecimento foi sendo adquirido, nós fomos mudando essas estruturas. Então, fomos trazendo isso mais para próximo da costa, isso facilitando já o manejo. E, posteriormente, nós entendemos que, dado as condições de uso muito intrínseco dos peixes-bois aos estuários, o melhor seria construir essas estruturas dentro do próprio estuário. Isso eu me refiro
muito de maneira mais particular a Alagoas e Pernambuco e a Paraíba, onde os peixes bois utilizam muito os estuários. Então, dessa maneira, os cativeiros passaram, então, a ser estruturados dentro desses estuários, como pode ser visto aqui. Esse era um antigo cativeiro na Paraíba, esse é um cativeiro em Alagoas, e esses cativeiros eles são idealizados, né, para trazer todas as vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, que os animais, ou adversidades, né, em vez de desvantagens, as adversidades que os animais encontrarão quando soltos. Então, a ideia é simular realmente essas condições, né, que eles encontrarão. Então, esses animais, né, para quem conhece essas dinâmicas costeiras, né, nós temos os picos de maré, então vai ter geralmente maré cheia, maré seca, e tem uma transição de 6 horas entre um pico de maré e outro. Então, ora o ambiente vai estar, a exemplo dessas imagens aqui, seco, com a maré seca, então os animais vão estar, de fato, em áreas com mais restrição de água, com profundidades menores, às vezes encontrando bancos de areia, e isso tudo eles vão ter que aprender por onde eles vão se deslocar, qual é o momento certo de andar para um lado e para o outro. Então, os cativeiros eles precisam representar essas condições que os animais encontrarão quando soltos. Essa aqui é uma estrutura na Paraíba, mais precisamente na Barra do Rio Mamanguape. E essa mesma estrutura, né, observem que quando o cativeiro, aqui está na maré seca, e aqui a mesma estrutura na maré cheia. E isso muda completamente a dinâmica, né? A intensidade da corrente muda, então isso tudo vai gerando os aprendizados que os animais necessitam passar, né, até serem soltos propriamente dito. Lembrando que eles passam aí em torno de 3 a 4 anos, pelo menos, num processo de reabilitação. Então, eles estão 3 a 4 anos de uma piscina, né, com um volume de água bem reduzida, sem corrente, né, e aqui eles vão estar diante de uma condição bem mais intensa, né, em função dessas variações desses ambientes. Ambientes esses que também proporcionam, né, a interação com outros organismos. Então, eles vão estar já interagindo com outras espécies, né, peixes, caranguejos e tantos outros organismos que coabitam nesses locais. E também aprendendo, né, os limites. Então, alguns locais que tem mangue, vai ter ostra, então se eles passarem ali, se cortar, ele vai ter que aprender que não dá para estar raspando em qualquer local, então isso tudo vai fazendo aí parte do processo de aprendizado. Do processo de aprendizado desses animais. E aí, pouco a pouco, né, eles vão, então, se ajustando aí essas condições que encontrarão quando soltos. E nesse processo, é muito importante a gente tentar replicar as condições que eles encontrarão também, né, sob o ponto de vista de alimentação. Os bancos de capim-agulha, os bancos de algas marinhas, né, eles estão geralmente presos a substratos, né, presos a bancos de arrecifes, e entre outras estruturas. Então, a gente tenta sempre simular essas condições. Então, aqui, por exemplo, é um simples cano de PVC, e o alimento é todo fixado nesse cano. Geralmente, nós utilizamos um lastro ou uma outra estrutura aqui na extremidade, e ele vai ficar fundeado, e o animal vai até esse cano e vai retirar o alimento do cano. Então, isso já simulando essas condições em que encontrarão em vida livre. E esse processo de adaptação dos alimentos, né, que eles encontrarão, às vezes a gente faz uma transição. Então, em alguns casos, né, ofertamos cenoura, beterraba, alface, e em transição com os outros itens, né, do próprio ambiente, que encontrarão no próprio ambiente. E à medida que eles vão se adaptando a esses itens naturais, né, que encontrarão algas, capim-agulha, nós vamos aumentando essas quantidades e reduzindo, então, a quantidade ofertada de verduras, frutas, legumes, e entre outros itens. Ao longo de todo esse processo em cativeiro no ambiente natural, esses animais são monitorados, né? Sempre é importante avaliar esse processo aí de adaptação deles. Alguns animais, essa adaptação é bem rápida, outros, às vezes, permanecem aí alguns tantos dias, inclusive, sem se alimentar. Então, é muito importante que a gente possa fazer um acompanhamento muito rotineiro, muito estreito, né, para avaliar aí esse processo. E sempre que necessário, né, são realizadas, então, as intervenções. Independente do animal ter ou não alguma alteração clínica sugestiva, né, de alguma alteração significativa,
a cada 2 meses, nesses animais que estão mantidos em cativeiro de readaptação, eles são então capturados e submetidos para essas avaliações clínicas. E a qualquer tempo, né, se perceber que os animais estão com alguma debilidade aparente, com alguma alteração comportamental significativa, eles também são então capturados e submetidos para essas avaliações. Conforme dito, né, é sempre uma atividade bastante complexa, que envolve a participação de várias pessoas com vasta experiência, porque são animais, né, bastante pesados, são animais com uma força bastante expressiva. Esses manejos eles podem acontecer em condições diversas, né, por isso, em alguns casos, se faz necessário adaptar as condições, né, então, aqui, por exemplo, é um manejo realizado na ocasião no cativeiro de readaptação no estado de Alagoas, e que, mesmo na maré seca, ele não proporcionava uma condição de um banco de areia, alguma estrutura que nos permitia fazer o manejo. Então, nós adaptamos o manejo sobre jangadas, né, e todas as atividades eram realizadas, né, sobre essa plataforma. Depois que o animal, então, passou ali por esse processo de readaptação no cativeiro, em ambiente natural, eles serão soltos. E no protocolo de soltura, aquele documento que eu havia mencionado, é muito claro que esses animais precisam ser monitorados. E aí, para quem não conhece, né, o sistema de monitoramento do peixe-boi aqui representado, nós temos os transmissores, onde estão aí todos os componentes eletrônicos, né, sejam aqui um transmissor VHF ou um transmissor satelital. Esse transmissor ele está fixado ao que nós chamamos de um tether, é um cabo flexível, e, consequentemente, atrelado a um cinto, né? Esse equipamento aqui, especialmente o tether, ele tem pontos de quebra, que são áreas de maior sensibilidade, e se o animal ficar preso em galhos de mangue, cordas de embarcação, qualquer outra estrutura, ele vai fazer um movimento mais brusco, esse equipamento vai romper e o animal vai seguir e, posteriormente, o equipamento é recuperado. Pelo menos, na maioria das vezes, os equipamentos são recuperados. Representando isso, né, para ter uma perspectiva mais realista com relação aos equipamentos e o animal propriamente dito, nós temos então aqui o transmissor, o tether, conforme eu havia mencionado, aqui ficaria situado o ponto de quebra do transmissor e o cinto no qual o tether está atrelado. Então, se o animal ficou preso, aqui ele vai fazer um movimento mais brusco e geralmente vai quebrar ou nessa extremidade ou aqui nessa extremidade. E esse equipamento, quando em superfície, ele então transmite os seus sinais, seja de VHF, seja o sinal satelital. As primeiras solturas, né, como eu havia mencionado, nós realizamos em 94. Naquela época, os equipamentos que nós tínhamos à disposição eram os receptores VHF. É um equipamento bastante simples. Geralmente, para quem trabalha com telemetria, talvez, provavelmente já ouviu falar ou já usou esses equipamentos. Tem uma virtude, que são equipamentos de fácil manuseio, de um custo bem mais acessível, porém, a limitação é que, para operar, sempre vai haver a necessidade de ter pessoas em campo. E, a depender da distância do animal, a amplitude do sinal é muito reduzida. Então, a gente está falando aqui cerca de 4, 5 quilômetros, a depender da área, um pouco menos, se tiver uma área com muitos morros, falésias, ou mesmo um animal muito dentro das áreas de manguezal, né, nos estuários propriamente dito, a abrangência do sinal ela fica muito limitada. E então, em função disso, nós temos uma outra alternativa, que é o uso dos equipamentos satelitais. Eu não vou me detalhar aqui, mas esses equipamentos, hoje, que nós utilizamos, equipamentos satelitais, nós já fabricamos, né, durante muitos anos nós importávamos esse equipamento, e meados de 2010 nós começamos um processo de desenvolvimento tecnológico, de modo que em 2016 nós então passamos a ter uma autossuficiência na fabricação desses equipamentos, e todos os animais que nós soltamos a partir de então já era utilizando esses equipamentos satelitais. Temos, obviamente, uma série de dificuldades, né, com relação às solturas dos animais, propriamente dito, embora, né, tenha aí muitos ganhos também associados. E aqui eu vou compartilhar algumas dessas experiências. Esses animais, quando são soltos, aqui nós temos
o limite, né, das estruturas de um dos cativeiros, aqui é uma imagem na Paraíba. Nessa porção aqui seria a parte interior do cativeiro, onde os animais estão presos, e aqui nós estamos já na área externa do cativeiro, né? Os animais que foram soltos podem ou não utilizar essas áreas. Em algumas situações, a exemplo desse caso aqui, nós estamos com um animal aqui, que é um transmissor, pode acontecer do animal, ainda por ter uma certa dificuldade, né, muito arredio ainda, uma certa desconfiança mesmo do que ele vai encontrar pela frente, pode ser que ele permaneça, né, muitos dias, às vezes muitas semanas, no entorno das áreas que ele foi solto, propriamente dito. E não necessariamente nessas áreas, né, terá os recursos alimentares disponíveis, né? E à medida que os animais vão tomando confiança, esses padrões, né, essa ampliação da área de uso propriamente dito, ela poderá aumentar. As áreas de uso são bastante diversas, então, nesse caso, esse exemplo aqui é um animal que foi solto, né, nesse cativeiro que eu havia mostrado anteriormente, e ao longo de toda a vida, né, eu estou trazendo uma informação resumida, mas esse animal que está aqui representado, ele foi solto em meados de 2009, e desde então ele utiliza esse mesmo estuário, ele nunca saiu desse estuário. Uma fêmea chamada Zelinha, então ela fica muito nessa parte aqui do estuário, em alguns momentos vem para essa parte aqui, que nós chamamos croa do meio, né, um banco que tem capim-agulha, entre outros recursos alimentares. Em algumas situações entra aqui nessas áreas de algumas camboas, como são denominadas esses segmentos aqui, para obter água, né, com uma salinidade mais baixa. Em outros casos, os animais que, nesse caso, foi solto no mesmo local que eu havia mencionado, a Zelinha, e em fração de poucos dias, eles podem fazer grandes deslocamentos. Então, aqui a gente observa o animal que foi solto no litoral norte da Paraíba, né, e em poucos dias começou a se deslocar no sentido já do Rio Grande do Norte, e esse animal ultrapassou ali os limites de Natal. Então, veja que pode acontecer deslocamentos maiores, e deslocamentos, né, que muitas das vezes podem trazer aí complicações até do acompanhamento desse animal. Então, aqui, por exemplo, um animal que foi solto no litoral de Alagoas, litoral norte de Alagoas, ele começou a fazer um deslocamento, no primeiro momento, muito na linha de costa, que é o padrão esperado para os peixes-bois, e à medida, na continuidade do deslocamento, ele começou, então, a se distanciar da linha de costa. E esse animal, né, ele foi, então, teve a necessidade de ser capturado já nas imediações aqui da Praia do Forte, para quem conhece, né, ali nas imediações do litoral norte da Bahia. Ele teve que ser capturado porque tinha uma condição clínica já bastante preocupante. Ele tinha perdido bastante peso. Observem aqui essa evidência do cinto do animal, né? Ele tem aqui um cinto que está bastante folgado. A posição normal desse cinto seria aqui onde eu estou passando o cursor. Consequência do emagrecimento desse animal, o cinto então se deslocou para um local que já trazia aqui evidência de perda de peso. Esse animal tinha evidências de alterações respiratórias, né, e posteriormente, né, tinha já um quadro de pneumonia associado. Então, razões essas que, nesse caso específico, o animal teve que ser capturado e retornou para o cativeiro. Em outras situações, podemos ter casos ainda mais críticos, e por isso é tão importante, quando soltar esses animais, ter à disposição os equipamentos satelitais. Então, se observar aqui o animal, esse já é um outro animal, esse é o tico, ele foi solto também no litoral de Alagoas, e observem aqui que em intervalo de poucos dias, ele começou a fazer deslocamentos bastante expressivos, em linha reta, só que à medida que ele se distanciava, embora estivesse em linha reta, e as características geográficas aqui do litoral do estado de Alagoas, Sergipe e Bahia, ele acabava se distanciando da costa. Nesse caso específico, né, o padrão de deslocamento era totalmente distoante do que se espera dos peixes-bois, que são animais bem costeiros. Nós acreditávamos que, inclusive, pudesse ser, nessa ocasião, o equipamento deriva e não o animal. Mesmo assim, a gente resolveu fazer uma incursão, né, fazer uma saída para tentar interceptar esse animal ou recuperar o equipamento, se fosse o caso. E, para nossa surpresa, de fato, tratava-se do animal, ele já estava, como podem
imaginar uma área bem distante da costa, num local que ele não encontraria os recursos alimentares compatíveis às suas necessidades alimentares, razões pelas quais esse animal também foi capturado, retornou para o cativeiro e depois, né, num segundo momento, foi solto novamente e na segunda vez de maneira mais satisfatória. Um outro desafio é sempre vencer aí alguns padrões atípicos do comportamento desses animais, né? É bem importante destacar que esses animais, né, eles são amamentados durante 2 anos, permanecem aí em torno de 4 anos no cativeiro. Então, essa interação, embora seja muito criteriosa, né, muito, hoje em dia, muito definido, né, o papel do tratador, do veterinário, de qualquer outro que esteja envolvido com o manejo desses animais, existe o contato, e esse contato muitas vezes gera um comportamento, né, de maior tolerância, animais mais mansos, e muitas das vezes esses animais procuram pessoas, né, e então vencer ou, de alguma maneira, reduzir esses padrões atípicos, do ponto de vista comportamental, é um desafio bastante relevante, porque esses contatos, né, sejam as pessoas, às vezes, procurando esses animais, ou sim, os animais, às vezes, procurando as pessoas, acabam, né, gerando situações de muito molestamento. As pessoas, às vezes, oferecem água, comida, querem nadar, querem pular no peixe-boi, enfim, situações muito indesejáveis. E esse animal estabelecendo essas dependências, né, com essas pessoas, acabam muitas vezes não distinguindo quem é quem, que situação é uma, que situação é outra. E, às vezes, isso gera impactos negativos, sobretudo em decorrência de algumas atividades de interação, de algumas atividades de pesca. Exemplo do que aconteceu com esse espécime, né? Essa foi uma fêmea solta no litoral da Paraíba, e que nos primeiros deslocamentos que ela fez, né, ela acabou, a gente acabou encontrando ela com esse ferimento, né, provavelmente fruto de uma interação com alguma atividade de pesca, onde teve aqui um corte bastante profundo. Na ocasião, a gente conseguia tocar a base do crânio, razões pela qual o animal foi resgatado, voltou para o cativeiro, permaneceu meses em tratamento, foi solta novamente depois de um determinado tempo, e felizmente esse próprio animal aqui, no dia, meados do dia 23, 24 do ano passado, dezembro do ano passado, a gente teve a feliz constatação de que essa fêmea tinha reproduzido e está lá com seu filhote lindo, maravilhoso, o favo. Em outras situações pode serem ainda mais extremas, né? Isso aqui é um relato, é uma situação que aconteceu no litoral de Alagoas. Todo esse trabalho de soltura, de empenho, vários anos, né? Acabou culminando com o óbito do animal morto, né? Em função do disparo com arma de fogo. Então, essas interações, infelizmente, podem ser interações bastante negativas e pode sim custar a vida de um animal desse. Outras situações, nós também, no transcorrer desses processos, animais soltos que interagem em ambientes os mais diversos possíveis, às vezes é constatado, né, diagnosticado, às vezes, algumas lesões, em alguns casos superficiais, quadros de abscesso, ingestão de resíduos, isso é um problema crescente que já levou um animal a óbito, né, isso é um problema muito intenso, muito preocupante, né, que envolve aí várias espécies aquáticas, em especial tartarugas, né, algumas aves marinhas, e com os peixes-bois isso não é diferente. E temos um problema muito crescente, que são os atropelamentos, né, envolvendo embarcações motorizadas. Como eu havia mencionado no início da nossa apresentação, até meados de 2003, por ali, nós não tínhamos esses registros no Brasil. Os primeiros registros começaram com um animal que estava utilizando o litoral de Sergipe, e pouco a pouco esses registros foram sendo ampliados, e hoje nós já temos registros no estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e mais recentemente o Piauí. Então, de fato, é uma preocupação crescente, especialmente, né, com esses animais que são soltos, que muitas vezes estão aí no entorno de embarcações, né, tornando ainda mais vulneráveis. Essas lesões, elas podem ser apresentadas das maneiras mais diversas possíveis, né? Às vezes podem acontecer ferimentos superficiais, porém bastante extensos. Esse animal, por exemplo, aqui, ele já foi atropelado
algumas dezenas de vezes. É um animal, foi o primeiro peixe-boi solto no Brasil. Atualmente ele utiliza ali o entorno de Sergipe e Bahia, e aí, como vocês podem observar, além dessa cicatriz aqui muito extensa, né, essa outra cicatriz que esse animal tem já era fruto também de um outro atropelamento, né, assim como outras várias cicatrizes que infelizmente esse animal acumula. Algumas situações, esses ferimentos podem ser, né, mais profundos, né, com bastante, não só extenso, mas profundos. Isso é sempre complicado definir o protocolo de tratamento, porque nesse caso específico a gente está falando do animal em torno aí de 500 quilos, né? Capturar esse animal, voltar esse animal para o cativeiro, né? É sempre uma tarefa muito complexa. E, ao mesmo tempo, implementar o tratamento, o protocolo que às vezes envolve, né? Não só medicação tópica, né? Mas medicação injetável, né? Às vezes, ou medicação mesmo oral, que tem às vezes que fazer medicação todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, né? Assumir isso com o animal solto, que hora está num local, hora pode estar quilômetros dali, é uma tarefa bastante complexa. Isso às vezes pode demorar meses, né, esses protocolos, até o animal ser de fato restabelecido. Porém, né, em muitos desses casos nós tivemos, felizmente, sucesso. É muito importante destacar, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre os atropelamentos, na Flórida, por exemplo, atropelamento envolvendo embarcações motorizadas é uma das principais causas de mortalidade envolvendo os peixes-bois lá naquele país. Com relação, e mesmo solto, né, esses animais quando são soltos, assim como acontece com os animais na reabilitação, assim como acontece também com os animais em cativeiro de readaptação, de tempos em tempos, esses animais, seguindo também protocolos estabelecidos, eles são capturados e são submetidos à avaliação da condição de saúde, né? Eles perderam peso, se estão ganhando peso, se tem alguma evidência de um animal com alguma alteração física, seja lesão, seja qualquer outro tipo, né, são também submetidos à coleta de amostras biológicas e toda uma análise aí da condição de saúde deles. Essas capturas são sempre uma tarefa muito exigente, esses animais utilizam locais muito diversos, então às vezes estão utilizando em áreas que mais tranquilo, né, de passar essas redes, em outros casos estão utilizando áreas de mangue, então áreas que é difícil trabalhar com rede, que tem galhos, né, no entorno, tem ostra, tem uma série de adversidades. Às vezes, as condições de manejo, nós não temos como escolher o local, né, nós temos que fazer o manejo no local que o animal está utilizando, e situações como essa faz parte ali do dia a dia que muitas das vezes a gente acaba encontrando. Mesmo com todas essas dificuldades, né, com todos esses desafios, conforme eu sempre tenho colocado aí ao longo da nossa conversa, a soltura dos peixes-bois é uma ação prioritária na estratégia de conservação da espécie, por isso esses animais têm sido soltos, né, por isso que muitos desses desafios têm sido superados, embora, né, como acontece em qualquer programa de soltura, qualquer programa de reintrodução, muitas das vezes o sucesso ele é muito complexo, né? Então tem sim animais que morreram ao longo desse período, tem sim situações que o animal precisou voltar para o cativeiro, foi solto novamente, voltou para o cativeiro, foi solto novamente, e tivemos inclusive situações que o animal não tinha condição mais de ser solto, né? Após algumas tentativas. De todo modo, o processo, né, a taxa de sucesso, ela é bastante satisfatória. É um programa muito bem sucedido, esse programa de soltura dos peixes-bois no Brasil. E aqui um dos porquês, né, conforme havia mencionado nos primeiros slides da apresentação, os peixes-bois eles tinham desapareceram, né, no estado do Espírito Santo, Bahia e Sergipe, e a população que antes era contínua, ela tem várias áreas de descontinuidade. E a partir das solturas, o que nós observamos? Né? Que os animais começaram, então, a ter uma área novamente de continuidade, né? Conectando populações que estavam, então, isoladas. Né? Exemplo dos animais que utilizam ali entre o litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, isso dando aí mais de 1.200 quilômetros de costa. Então, isso gerando aí fluxos genéticos, né? Interação desses animais e, consequentemente, sanando um dos problemas, né, dessas áreas de descontinuidade, embora ainda seja um número reduzido de animais.
É sempre, né? Lembrando que lá atrás, quando a gente estava mencionando, é um filhote que encalhou, ainda com resquício de cordão umbilical, percorrer todas essas etapas e certificar que esse animal tem plenas condições de voltar para a natureza, de vê-los, né, se adaptando, né, não só a essas diferenças de amplitudes de maré, né, utilizando os locais com diferentes condições, né, mas pouco a pouco, se aprendendo, né, a alimentar, a identificar os itens, né, onde estão, né, qual a sazonalidade desses itens, fazendo movimentos muito direcionados, né, a esses recursos ecológicos quando disponíveis, interagindo com outros animais, né, isso é sempre muito importante. Inclusive, né, fruto dessas interações, nós temos aí algumas fêmeas, né, que já reproduziram, algumas dessas fêmeas mais de uma vez, inclusive isso está documentado também, quem quiser ter acesso, a gente pode disponibilizar aí um artigo que reporta exatamente entre as fêmeas que foram soltas, né, quantas já reproduziram, quais as condições desses animais. Então, isso nos faz acreditar que sim, é muito importante todo esse esforço, porque, de algum modo, a população, né, pode ter esse reforço a partir desses animais que forem soltos. Bom, esse era um pouco o que a gente tinha para apresentar para vocês, para conversar com vocês. Convido a todos, né, para acompanhar aí as nossas redes sociais, né? Tem aqui um projeto que a gente está recém lançando, Rota do Peixe-Boi Marinho. Convido vocês para acompanharem as redes sociais, que tem várias informações, vão estar sendo compartilhadas várias informações sobre esses animais, né? Um pouco esses padrões de deslocamento, um pouco essas possibilidades de conhecê-los. E também o projeto Vivo Peixe-Boi Marinho, que é o projeto ao qual eu faço parte, que a gente tenta aí reportar todas essas atividades que são realizadas. Projeto esse desenvolvido pela Fundação Mamíferos Aquáticos, onde também nós temos aí publicado aí muito do dia a dia, né, dessas ações que aqui a gente teve a oportunidade de conversar um pouco. Eu novamente gostaria de deixar aqui os meus contatos, né, a gente fica à inteira disposição de vocês. Alguns assuntos a gente passou aqui muito rapidamente, mas aos que desejarem, né, só mandar um e-mail que a gente tenta responder sempre que possível. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Oi, João, de novo. Obrigada pela palestra, obrigada por ter aceito o convite novamente. E a gente está com algumas perguntas no chat. Você quer que eu leia ou você consegue ler aí? Por favor, se puder, eu te agradeço. Claro, eu vou ler. A primeira é do Vinícius. Assim como o canino e o felino, os filhotes de peixe-boi precisam tomar o colostrol? Sim, isso é um dos pontos que, às vezes, isso tem a sua importância, né, como todo mamífero, né, tem um aporte imunológico bastante significativo. Esses filhotes, como eu havia mencionado, né, quando nós recebemos, são filhotes, às vezes, com alguns poucos dias, então, muitas das vezes, eles não tiveram acesso ao colostro, e razões pelas quais, em cativeiro, né, a atenção à imunidade desses animais é sempre um desafio e sempre também uma prioridade. Certo, eu vou ler a outra agora. Um filhote que foi separado da mãe, por conta das ondas, por exemplo, ficará em reabilitação por quanto tempo? Independente da faixa etária que na maioria das vezes os filhotes realmente são de alguns poucos dias, embora a gente também já tenha feito registro e resgates, né, de animais que já tinham ali provavelmente algumas semanas. Em média, esses animais permanecem em reabilitação em torno de 4 anos. Isso é uma referência de prazo. Porém, em alguns casos, né, nós já tivemos também animais que, no protocolo de soltura, entre os vários critérios, tem uma referência de peso, né, e tamanho que esse animal precisa atingir para ser solto. Isso porque, quando nós tiramos os animais das piscinas, né, vamos assim dizer, e transferimos esses animais para os cativeiros de readaptação, vai haver uma perda de peso, né? Os animais estão numa condição mais confinada, vamos assim dizer, e ao serem levados para os cativeiros de readaptação, eles vão passar ali por uma variação de intensidades de correntes, então vai ter todo um desconforto ao novo ambiente, né, numa situação que eles vão estar aprendendo, então tem um estresse natural
dessas mudanças, e isso tem uma perda de peso. Então, a gente espera ali que ele tenha um peso mínimo, um tamanho mínimo para poder ser solto. E por esse motivo, em alguns casos, pode sim ter animais que, ao ter uma referência de 4 anos, não necessariamente atingiram as condições necessárias. E aí pode ser que seja transferido mais tardiamente, mas uma referência com base no protocolo mais ideal seria em torno de 4 anos. Nós já tivemos também situações de tentar encurtar esse período e transferir os animais numa condição de tempo menor, né? Isso às vezes tem uma lógica de pensar o quanto também menor o tempo em cativeiro, por óbvio, né? Melhor o processo de adaptação, né? A gente tem às vezes uma tendência natural de pensar isso. Porém, é muito importante que a gente resguarde algumas condições mínimas desses animais, e às vezes essas condições, né, envolvem condição de saúde, o peso que eu tenho mencionado, entre outros fatores. Então, uma referência de 4 anos, podendo, em alguns casos, isso ser postergado. Agora tem outra pergunta da Hannah também. O cinto de monitoramento não atrapalha o peixe-boi marinho após a soltura? Não seria melhor utilizar o microchip? Hannah, nós até utilizamos microchips, na verdade, 2 microchips, eles são implantados na altura da escápula, né, na região aqui do dorso do animal. Porém, esses chips, eles não têm uma transmissão à distância, né? Você, em tese, você tem um leitor dos microchips e num contato muito próximo, né, quase que num contato direto com o animal, você faz a leitura do microchip. Se lembrar, né, aqueles animais que se deslocou, foi lá para Salvador, né, o outro foi também capturado lá em águas muito afastadas, numa situação como aquela, o microchip não faz efeito nenhum, né? Também se ele tiver com equipamento de VHF, que é um equipamento que emite por sinais de rádio, a abrangência não chega, então precisa ser satélite. Pra você ter ideia, mais recentemente, a Aquasis, né, eles soltaram um peixe-boi no Ceará, e esse animal que foi solto no Ceará, ele se deslocou, né, no sentido bem para fora da costa, foi fazendo um deslocamento, e esse animal, resumindo a história, ele foi capturado nas imediações da Venezuela. Então, olha o padrão de deslocamento que esse animal, o comportamento que esse animal teve, né? Uma situação como essa, se ele não tivesse com um satélite, né, com um equipamento satelital, provavelmente esse animal poderia ter ido a óbito, com certeza. Além do microchip, e assim, o microchip ele funciona bem em situações que o animal perdeu o equipamento, ele encalhou e você não sabe que animal é aquele, se é um animal nativo, se é um animal reintroduzido. Aí você passa o leitor do microchip, se tiver o microchip, vai sinalizar qual animal é. Então, são situações como essa. Fora o microchip, nós fazemos ainda, na ladeira caudal, uma marcação, que é a retirada de um pequeno fragmento, que subsidia os estudos genéticos, mas também possibilita a marcação do animal. Então, tem isso definido em protocolo, é um sentido horário. Então, vai ter o animal que tem uma determinada posição, 3 horas, 6 horas, 5 horas, né? Faz analogia ao relógio, e isso, de alguma maneira, ajuda também o processo de identificação. Ainda na sua pergunta, com relação a atrapalhar, a gente vai ter ali, do seu ponto de vista, às vezes o pessoal olha o equipamento em si, e pelo próprio equipamento, acha o equipamento pesado. Para ter uma referência de peso, a gente hoje, os equipamentos eles estão pesando em torno de 1,5 kg a 2 quilos, a depender do modelo do equipamento. E a gente está falando aí de animais em torno desses que são soltos, em torno de 350 a 500 e poucos quilos, né? Então, o peso em si do equipamento, para o tamanho do animal, para o porte do animal, é praticamente nada. O cinto e o tether, em alguns momentos, eles sim, de se reconhecer que eles atrapalham, porque em algum momento o animal fica preso, né? Então isso gera um inconveniente. Mas ele é idealizado com pontos de quebra. Então o animal vai fazer um movimento mais brusco e o equipamento vai romper. A questão que está a necessidade de utilizar os equipamentos, muitas das vezes, não é só do ponto de vista científico, né, de avaliar áreas de uso, sítios de fidelidade. Em muitos casos, é para assegurar a condição de vida do animal.
Tem animal que ele é solto, ele não está se alimentando, por exemplo, e a gente tem que intervir, capturar esse animal, né, e voltar o animal para o cativeiro. E esse acompanhamento ele é possibilitado pelo transmissor, né? Caso contrário, a gente não conseguiria monitorar esses animais. Temos Tem outras. mais algumas perguntas aqui, eu vou ler. Só um minutinho. É do Douglas. As doses de fármaco que têm que ser administradas por via intravenosa são calculadas pelo peso especulado ou é possível pesar eles no primeiro atendimento? Depende muito do cenário. Em reabilitação, sim, é possível pesá-los. Existe também, por dados acumulados, vamos dizer assim, de comprimento, peso e algumas outras referências biométricas, uma fórmula que dá um peso muito estimado dos animais. Isso foi muito trabalhado, né, com os animais nos Estados Unidos, com os animais no México, também com alguns animais no Brasil, e gerou, então, essa fórmula que ela tem uma qualidade bastante significativa. Mas, de modo mais conservador, se tem a possibilidade, né, de pesar esses animais, é sempre uma escolha mais prioritária. Quando esses animais estão nos cativeiros de readaptação, e especialmente quando os animais estão em vida livre e são capturados, há de considerar que, assim, não basta ter um dinamômetro, por exemplo. Então, para você ter o dinamômetro e pesar o animal, você tem que ter uma estrutura de pesagem. Então, às vezes, quando a gente está em campo e que vai fazer a pesagem do animal, tem junto uma tralha bastante expressiva, né? São madeiras com tripés, enfim, tem todo um aparelhado nisso. E aí, isso sim, você não consegue estar levando para todos os lugares, a depender do local que você está saindo e do local que você está indo fazer o manejo propriamente dito. Nessas situações, ia depender do peso do animal, né? Um animal de 500, 600 quilos, não é uma estrutura qualquer que possibilita a pesagem, né? Então, nessas situações, existe uma fórmula que é utilizada e, por meio dessa fórmula, você consegue ter ali uma referência muito provável de acerto, e nisso você possibilita aí a tua formulação a tua definição de dose. É que é menor que um guarda-chuva. Tem mais uma pergunta. Em algum caso de reprodução... Tem algum caso de reprodução em cativeiro? Tem. Tanto o peixe-boi marinho quanto o peixe-boi amazônico, embora isso é um fato que necessite muito cuidado, né? Haja visto que, a depender da situação, né, você pode ter problemas de consanguinidade, enfim. Então, a reprodução em cativeiro, ela não pode ser de maneira oportunística, né? Ela deve, né, ser de maneira mais criteriosa, e, portanto, ela não é, nesse momento, pelas condições das estruturas onde esses animais são mantidos no Brasil, ela não existe um programa de reprodução em cativeiro que já esteja sendo recomendado. Embora a gente, quando trata de espécies ameaçadas, espécies com uma baixa taxa reprodutiva, como é o caso do peixe-boi, né, que tenha uma abundância muito baixa, quase que, na maioria das vezes, os programas de reprodução em cativeiro são sempre também recomendados. No Brasil, a gente não tem isso ainda definido, embora já tenha existido animais que nasceram em cativeiro, tanto no caso do peixe-boi marinho, como também nos peixes-bois amazônicos. Eu tô com o chat aqui, aí eu não sei se eu tô pulando alguma. Quem é de Natal? A Vitória está perguntando. Quem é de Natal pode se voluntariar em alguma forma por aqui? Cetáceo da Costa Branca, o nome, né? Vitória, eu faço parte da Fundação Mamíferos Aquáticos, né? A gente executa o projeto Vivo Peixe-Boi Marinho. Nós temos base de atuação no estado da Paraíba, Sergipe e Bahia. Enquanto Fundação Mamíferos Aquáticos, nós temos um programa de voluntariado. Os que tiverem interesse podem também mandar um e-mail para a gente, que a gente traz todas as informações. Eu posso também, respondendo a sua pergunta, no Rio Grande do Norte, né, existe uma iniciativa vinculada ao projeto Cetáceos da Costa Branca,
que é conduzida pela UERN, que também mantém animais em cativeiro, sob o ponto de vista de reabilitação, e está começando, por coincidência, nos próximos dias, haverá a soltura do primeiro peixe-boi solto no Rio Grande do Norte. Eu não sei como funciona o programa de voluntariado deles, mas sim existe também um programa de voluntariado que eles recepcionam, né, estudantes de diferentes estados. Mas aí precisaria fazer um contato direto com eles. Eu não sei se tem mais alguma. Bom, caso de reprodução em cativeiro, a gente já conversou. Tem mais alguma que ficou aí, que passou? Tem mais uma. O ECC deles é definido como o dos cetáceos, pelo gradil costal e camada de gordura? Basicamente é muito parecido. E o que a gente tem, depender de quando se fala cetáceo, né, qual espécie a gente esteja se referindo, mas tratando de peixe-boi, a gente tem aí uma camada de gordura bastante significativa, né, mas por analogia é feito de maneira muito semelhante. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, pessoal. Meu tempo aí está disponível para vocês. Se quiserem também, eu não sei se dos que estão aqui tiveram outras oportunidades, se já conhecem o peixe-boi, se tem uma consideração diferente, um comentário a fazer, fiquem à vontade. Se vocês quiserem abrir o microfone também, fazer pergunta, pode ficar à vontade, gente. E se não tivermos, para fins de registro, eu gostaria de convidá-los a abrir aí o vídeo para que a gente possa fazer uma foto e ficar com o registro aí desse momento. E já agradecendo pela oportunidade, a gente fica à disposição para outras ocasiões, caso desejarem. E depois mandem também, é sempre importante ter o feedback de vocês, tá lá os nossos contatos, podem fazer críticas, se atender às expectativas, se tinha algum assunto que vocês gostariam de receber mais informações, que isso é uma maneira da gente ir ajustando aí para os próximos. Bom, acho que tem gente que está envergonhada aí, não quer abrir a câmera. Deixa eu fazer um printzinho aqui. Bom, pessoal, eu agradeço pelo convite e fico aí à disposição de vocês para outras ocasiões. Obrigada, João, pela palestra. Agradeço de novo por ter aceitado o nosso convite e a palestra foi incrível. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.